Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez aqui com você. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, mas é necessário. Ouça até o final para que você possa aprender aquilo que é necessário. Olha bem. Olha a pergunta, pastor, como abrir os olhos do pecador para que ele possa enxergar seu próprio erro, seu próprio pecado? Pregador, eu quero encorajar você a ser um pregador de Cristo. Como Paulo decidiu nada pregar senão a Jesus Cristo e esse crucificado, eu acredito que se Jesus pregasse a mesma mensagem que alguns pregam hoje, que nós podemos até chamar de pregação mamão com açúcar, docinho, só prega coisa doce, prega rosa, mas não prega os espinhos, eu acredito que Jesus nunca teria sido crucificado. Ele não havia chegado ao coração do pecador. Pregador, eu quero que você, encorajar a você a ser um pregador de Cristo. Como Paulo decidiu nada pregar senão Jesus e esse crucificado. Quando a palavra de Deus ela é ensinada, ela é pregada de forma desinteressante, as pessoas não somente acham o pregador chato, mas também elas acham o próprio Deus chato, sem interesse. É necessário que a palavra vá profundamente no coração do ouvinte. O problema é que hoje o evangelho que está sendo pregado baseado em crendices folclóricas, somente em arrepios. E Paulo disse a Timóteo, essa palavra vale para você e para mim, para pregar a palavra de Deus e não invenção da cabeça de Timóteo. Não invenção da sua própria cabeça. A pregação dura, presta atenção nisso. A pregação dura produz corações brandos. E a pregação branda produz corações duros. Você já pensou nisso? Alguns pregadores bíblicos, como João Batista e até o próprio Jesus Cristo, em alguns momentos, para despertar as mentes calejadas pelo pecado, era necessário dizer algumas palavras duras. Diziam palavras duras para quebrar os corações. Como, por exemplo, raça de víboras. Lembra quando João disse isso? Como Jesus disse isso? Por várias vezes já preguei no púlpito da igreja sobre esse assunto. Raça de víboras. E às vezes isso é preciso para despertar, para dar um choque de realidade, para tirar a pessoa da dormência, para acordar essa pessoa. Em outro vídeo que eu fiz, eu disse a respeito daquele ditado popular que diz que a verdade dói. Meu querido, na verdade, isso é uma mentira do diabo. Não é a verdade que dói, mas é a mentira que dói. A mentira tem o poder de causar estragos e feridas. Agora, a verdade tem o poder de curar, de libertar. Então, qual é a melhor pregação? Mamão com açúcar? Docinho? Ou raça de víboras? Ou aquela palavra de verdade? A melhor pregação não é aquela que agrada o ouvido, mas é aquela que quebra o coração. Pensa nisso. Paulo pregava dessa forma. Por que a pessoa se distancia de Deus e da sua palavra? É porque a luz e trevas não combinam. Presta atenção nisso. Ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Esta é uma realidade. É comum nós termos dúvidas de como ajudar o pecador
abandonar a prática do pecado, seja esse pecado qual for. Mas, pastor, como que eu posso ajudar o pecador a abandonar a prática do pecado? Como que eu posso fazer isso? Como eu posso fazer o pecador enxergar o seu próprio pecado? Pastor, como eu posso iniciar um diálogo com um pecador que não possui aquela consciência de que ele está pecando, que ele é pecador, que ele precisa abandonar essa prática? Meu querido, essas dúvidas são comuns entre muitos cristãos. Agora, eu quero que você entenda que é necessário entendermos que perante Deus todos os pecados são iguais. Todos. Qualquer pecado que você imaginar perante Deus é igual. Porém, eu quero que você entenda também que alguns pecados são mais difíceis de serem abandonados. Alguns vícios são mais difíceis. Alguns corações precisam ser quebrados. Precisamos entender que existem corações endurecidos pelo pecado. Mas a palavra de Deus é a única ferramenta. É a única ferramenta certa para quebrar corações, abrir mentes e salvar. Ouça o que diz lá o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Quero que você entenda que o pecado, seja ele qual for, ele escraviza não somente o corpo, mas também escraviza a mente. O pecado ele vicia, e alguns pecados viciam mais do que outros. A palavra de Deus precisa chegar ao coração endurecido, e às vezes até de forma dura. É preciso romper. Romanos 6:23, Paulo disse, porque o salário do pecado... Perdão. O salário do pecado produz morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pecado gera morte. Todo pecado. Mas há pecadores que estão com a mente cauterizada. Eles não possuem a consciência de que é um pecador, que carece da glória e da misericórdia de Deus. O pecador ele precisa reconhecer o seu pecado e se arrepender dos seus pecados. O pecador precisa reconhecer o sacrifício que o próprio Jesus ele fez lá na cruz do Calvário a seu favor. Precisa pedir perdão pelos seus atos que são contrários à vontade de Deus. Somente assim o pecador será libertado. Agora, o cristão, antes de evangelizar qualquer pecador, ele precisa de um revestimento. Ele precisa de um poder de revestimento em sua vida. E isso somente é feito após o jejum e oração. Isso é bíblico. Ouça o que diz Jesus em Mateus 17:21. Mas essa casta de demônios se expulsa somente pela oração e pelo jejum. Pastor, como eu posso pregar, ajudar alguém que não possui consciência de seus pecados? Como eu posso ajudar a pessoa a abrir a sua mente? Meu querido, em primeiro lugar, ore por essa pessoa. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Algumas pessoas, ou melhor, algumas perguntas que são feitas, elas podem despertar a consciência do pecado.
despertar a consciência do pecador. E é necessário fazer essas perguntas, fazer com que a pessoa pense de forma mais profunda. Algumas perguntas podem dar o choque de realidade no pecador. Depois de você orar, pergunte a essa pessoa, por exemplo, você acredita que existe vida após a morte? Talvez essa pessoa não tenha certeza de que existe uma vida após a morte. Mas continue perguntando, perguntas importantes. Por exemplo, você acredita que existe Deus? Existe também o diabo? E a qual deles você está sendo mais fiel, sendo mais obediente? Você crê que existe o céu e o inferno? Qual dos dois seria o seu destino final se você morresse hoje? Lembre-se, a missão do cristão nesse momento é mostrar a verdade. E essa verdade somente através da palavra de Deus. Você precisa ajudar o pecador a abrir os olhos espirituais e a permitir ser um instrumento nas mãos de Deus. Presta atenção. É uma ordem imperativa de Jesus, não é um pedido, não é uma solicitação de Jesus. Para que todo cristão anuncie o evangelho a toda criatura humana. Perdão. Essa tarefa é de todos nós, e não somente do pastor, do evangelista, do obreiro. Não, de todos. Em Marcos 16,15, Jesus foi claro e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meu querido, nós pregamos o Espírito Santo. Nós pregamos e o Espírito Santo convence. Simples assim. Em João 16, versículo 8, diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Muitos pecadores não possuem a consciência de que estão em pecado, que são pecadores. Muitos acreditam ser boas pessoas, que nunca fizeram nada de mal a ninguém. E ainda muitos dizem assim, olha, eu já ouvi muitos dizerem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu pago meus impostos, eu não desejo mal para ninguém, sou uma boa pessoa. E Deus é Pai. E por Ele ser Pai e nos amar, Ele nunca condena ninguém. Você já ouviu alguém com esse pensamento? Pregador, nós precisamos entender que nós somos todos pecadores. A diferença entre os pecadores está numa única palavra: arrependimento. Existe o pecador que é pecador, tem prazer no pecado. Existe aquele pecador que ele se arrepende. Ouça bem, se o pecador tem prazer no pecado, ele vai se arrepender? Não se arrepende, porque ele tem prazer no que ele está fazendo. E sem arrependimento não há perdão de pecados. Isso é lógico, é bíblico. Se o pecador reconhece o seu pecado e se arrepende, a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para perdoar. Ouça o que diz a palavra de Deus sobre isso. Primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, eu quero que você entenda que o processo de salvação, ele possui duas etapas. Como assim? Olha bem, a salvação, nós sabemos que é pela graça de Deus e mediante a fé. E de forma instantânea.
No momento em que o pecador ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa os seus pecados a Jesus, ele pede perdão, ele abre o coração, convidando a Jesus para entrar, para fazer morada no seu coração. Ele é perdoado. Agora, eu quero que você entenda isso. Se nós continuamos a nossa vida, a nossa jornada aqui na Terra, ainda existe uma caminhada longa. Enquanto houver respiração em nosso corpo físico, ainda há esperança e ainda é necessário a escalada da salvação. Que escalada é essa? A salvação exige um processo de santificação. Esse processo ele precisa ser entendido pelo pecador. Me perdoe mais uma vez. É importante que o pecador ele reconheça o seu pecado, ele se arrependa. É necessário que ele creia no sacrifício de Jesus, feito lá na cruz do Calvário. É necessário que ele peça perdão pelos seus pecados. É necessário que ele abandone esses pecados. E somente a partir daí haverá uma verdadeira salvação e libertação. Seja o pecado que for. Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora você pode me perguntar, pastor, e numa conversa pessoal, naquele tete a tete com o pecador, naquele diálogo pessoal, ou no chamado evangelismo pessoal, o que eu faço para despertar a consciência do pecador? Meu querido, quero que você entenda. Quando a pessoa não acredita que é pecadora, está com a mente cauterizada, e que ela acredita que ela não precisa de salvação, bom, nesse caso, eu costumo fazer um teste. Experiência minha. Eu começo a repassar alguns mandamentos da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos, descritos lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Dá uma lida lá. Eu vou citando os mandamentos e eu vou perguntando à pessoa se ela comete ou já cometeu tais pecados. Peço para ela ir anotando aqueles ali que ela já infligiu. Eu digo, por exemplo, você adora ou já adorou outros deuses? Eu pergunto, você gosta de alguma coisa ou dedica tempo a alguma coisa ou pessoa mais do que a Deus? Algum divertimento, algum passatempo mais do que a Deus? Você ama qualquer coisa ou dedica mais tempo a qualquer outra coisa? Você coloca em primeiro lugar tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossa vida, toma o lugar de Deus, toma o trono de Deus em nossos corações. E isso se torna idolatria. Tudo que colocarmos no lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Você é idólatra? O primeiro mandamento é esse, exatamente esse. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Isso pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, um time de futebol, uma diversão, redes sociais, por exemplo. Qualquer coisa pode se tornar uma idolatria. A idolatria rouba o trono de Deus em nosso coração. Outra pergunta que eu costumo fazer. Você já tomou o nome do Senhor em vão? Você já fez alguma piadinha com o nome de Deus? Você já mentiu ou jurou em nome de Deus?
Você já desonrou o seu pai, a sua mãe? Você já matou, já feriu, mesmo que com palavras? Ouça o que disse Jesus sobre ferir alguém com palavras. Você já feriu alguém com palavras? Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Foi Jesus que disse essas palavras. Eu continuo fazendo perguntas. Eu pergunto, por exemplo, você já roubou? Já roubou alguém? Você já adulterou? Mesmo que seja em pensamento? Agora ouça as palavras de Jesus em Mateus 5:28 com respeito a isso. Jesus disse assim, olha, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Só de ter desejo por uma mulher que não seja a sua, já cometeu adultério com ela. Você já cometeu algum pecado de ordem sexual? Você já proferiu algum falso testemunho contra o seu próximo? Você já cobiçou algum bem do teu próximo? Você já cobiçou a mulher, o marido do teu próximo? Meu querido, após você fazer tais perguntas, verifique juntamente com essa pessoa quantos dos mandamentos ela quebrou, quantos foram quebrados, ou quantos pecados foram anotados ali na sua listinha, você pediu a ela para anotar. Leve a pessoa a raciocinar. Se ela morresse hoje, e Deus sendo justo como ele é, qual seria o seu destino final? A Bíblia fala que existe somente dois caminhos, ou salvação ou perdição eterna. Caso a pessoa não creia em céu ou inferno, diga mais uma coisinha que a levará a refletir. Diga assim, ó, por exemplo, bom, se eu creio em céu e inferno, e se eu estou errado, e você estiver certa, se não existe céu, se não existe inferno, caso o céu e o inferno não existam, quando eu morrer, o que eu vou perder? Eu não vou perder nada. Apenas estou errado, vou ser sepultado e pronto, acabou. Caso não existe vida após a morte, o meu prejuízo vai ser pequeno. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, se o céu e o inferno são reais, se Deus é real, e você que não acredita, caso você morra agora, qual será o seu destino após a morte? Céu ou inferno? Qual de nós dois terá mais prejuízo por deixar de crer? Na relação dos 10 mandamentos que nós citamos, que nós fizemos as perguntas dentro daqueles mandamentos ali, porque que por sinal estão lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quantos foram quebrados? Quantos foram violados por você? E caso Deus lhe julgue agora, você seria considerado culpado ou inocente? Seja sincero. Romanos 3:23, Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade é que todos nós já violamos vários desses mandamentos. Todos nós. Agora, a diferença
é aquela palavrinha arrependimento. Veja bem as palavras de Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesse planeta, depois da pessoa de Jesus, é claro. Ouça o que ele disse lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meu querido, pergunte a essa pessoa. Pergunte o seguinte: nas suas respostas, nas suas anotações que você fez, quando eu lhes fiz as perguntas a respeito aí dos 10 mandamentos, quantos foram quebrados? Quantos? Agora eu quero que você saiba que apenas um mandamento, se for quebrado, isso é prova de que você é pecador. Basta um. Então, sendo pecador, sendo transgressor, é prova de que é pecador. E sendo pecador, e se você morresse hoje, seja sincero, qual seria o seu destino? Céu ou inferno? Ouça novamente o que o apóstolo Paulo ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 14, nos versículos 11 e 12. Paulo disse o seguinte: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meu querido, após você levar a pessoa do pecador a tantas reflexões importantes, fale a essa pessoa. Fale a essa pessoa do amor de Deus, do amor de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que ele morreu também por ela, que ele ama essa pessoa, que ele deseja perdoar os seus pecados, que ele deseja libertá-la do sofrimento, não somente aqui nesta terra, mas também no porvir. Que Jesus está preparando um lugar lindo, maravilhoso para essa pessoa, da eternidade. Ouça o que diz o próprio Jesus em João 14, versículo 2 e 3. Ele diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Olha que palavra, que promessa maravilhosa de Cristo. Meu querido, gostou do vídeo? Não se esqueça do like. Ajuda o canal. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Olha bem, escuta esse último conselho. Pare de pregar somente palavra doce, mamão com açúcar. Não pregue somente o que o pecador quer ouvir. Pregue o que ele precisa de ouvir. Pregue. Se for preciso falar palavras duras, pregue de forma dura. João Batista fazia isso, Jesus fazia isso, apóstolo Paulo fazia isso. Todos os pregadores pregavam palavras duras quando era preciso. Que Deus abençoe você e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.